Muito bem, retomando a nossa aula de Poder Judiciário, vimos no bloco anterior, então, que ligadas às garantias dos magistrados, temos, então, as garantias voltadas ao cargo de juiz. Vitaliciedade, adquirida 2 anos após o efetivo exercício, e aí, depois de garantida a vitaliciedade, o juiz não pode mais perder o cargo sem sentença judicial com trânsito em julgado. Vimos também a inamovibilidade, que só é possível em caso de interesse público e a necessidade de deliberação do tribunal ao qual o juiz está vinculado por maioria absoluta ou pelo CNJ. E, por fim, irredutibilidade de subsídios, que seria a irredutibilidade de seu salário. Mas o judiciário em si, e não o próprio magistrado, tem também garantias. São as chamadas garantias institucionais. As garantias institucionais, elas estão previstas no artigo 96 e 99. A garantia do 96 é a autonomia administrativa, ou seja, a organização da justiça. Então, quem realiza a organização da justiça? O próprio Poder Judiciário. Mas isso é uma decorrência do fato de ser o Poder Judiciário uma das funções ligadas ao ente da federação, portanto, uma função ligada propriamente à autonomia administrativa dos entes, por consequência também à autonomia administrativa desse poder. Então, a organização da justiça se encontra no artigo 96. Já a autonomia financeira, que é a autonomia orçamentária, está prevista no artigo 99 da Constituição. E significa que os tribunais eles vão elaborar a sua própria proposta orçamentária, ou seja, cada tribunal vai propor os gastos que ele vai realizar no próximo exercício financeiro. É claro que de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, mas o tribunal ele apresenta a sua proposta orçamentária para compor o orçamento na chamada Lei Orçamentária Anual. Artigo 99, autonomia financeira. Então, além das garantias institucionais, autonomia administrativa, 96, e autonomia financeira, 99, os próprios magistrados, no artigo 95, gozam das garantias próprias da carreira, do cargo. Mas também os magistrados têm vedações, como nós vimos, e de todas elas, a mais importante é que se o magistrado se afastou do tribunal ou do órgão, ou se aposentou, ele não pode exercer, trabalhar perante aquele órgão como advogado por 3 anos. É a chamada quarentena dos magistrados. Muito bem, outras questões relevantes ligadas ao Poder Judiciário para a gente poder avançar. A primeira delas é a questão do órgão especial e da chamada cláusula de reserva de plenário. Vamos falar do artigo 97 e, por consequência, do artigo 93, inciso 11. Muito bem, o artigo 97 da Constituição ele tem muita incidência em prova. E ele está ligado ao tema controle de constitucionalidade. Mas como ele está dentro do título do Poder Judiciário, é importante que a gente estude também, pelo menos comente, mesmo que não seja tão a fundo. O 97 estabelece que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial, vai poder ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Muito bem, então vamos por parte. Primeira questão. Todas as vezes que no controle difuso de constitucionalidade, professor, o que é controle difuso mesmo? É o controle realizado em processos casuísticos, ou seja, em casos concretos. Eu não discuto a inconstitucionalidade do ato, mas eu discuto a inconstitucionalidade para atender o pedido que eu clamo. Então, na verdade, a inconstitucionalidade é o fundamento do meu pedido e não propriamente o pedido. Não quero questionar o ato em abstrato, não interessa. Interessa que eu preciso de algo e que o meu pedido se fundamenta no questionamento da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo.
Muito bem, então todas as vezes que alguém questiona num processo a inconstitucionalidade para ter o seu pedido atendido, ele está realizando ali um pedido em controle de constitucionalidade difuso que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. Todavia, quando o tribunal, salvo o STF, for realizar, que aí eu estou falando lá do controle abstrato, for realizar a análise desse processo, que tem como fundamento a inconstitucionalidade, o tribunal, ele obrigatoriamente vai ter que fazer essa análise por meio de seu pleno ou de seu órgão especial. Isso significa que nem turma, nem Câmara podem realizar a análise da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A ideia é que, como a matéria é relevante, depois lá em cima vai ter repercussão, inclusive com a possibilidade de suspensão do ato por meio do Senado, é a matéria remetida ao tribunal, ao pleno do tribunal. Ou seja, todo o tribunal tem que, por maioria absoluta, concordar com a declaração da inconstitucionalidade. Mesmo que ela só seja o pano de fundo, mesmo que ela só seja o fundamento de um pedido da parte. Ok? Cuidado, porque essa é chamada cláusula de reserva de plenário, e a cláusula de reserva de plenário é aplicada quando a declaração for de inconstitucionalidade. Então, se o desembargador, para proferir a decisão dele, afirmar a constitucionalidade, ele não precisa remeter ao pleno. Agora, se ele for para decidir, fundamentar a sua decisão numa inconstitucionalidade, aí ele precisa remeter a questão ao pleno do tribunal. Só que o artigo 97 fala que a questão vai ser remetida ao pleno ou ao órgão especial. O que é o órgão especial? O órgão especial nada mais é do que um órgão criado no tribunal, nos termos do artigo 93(11), todas as vezes que eu tiver um número superior a 25 julgadores. Então, o tribunal, se tem mais de 25 julgadores, ele pode constituir o chamado órgão especial. Então, o órgão especial, ele é composto de 11 a 25 desembargadores, ou julgadores, tecnicamente. Só que o órgão especial só vai existir nos tribunais que tenham mais de 25 julgadores. Então, eu tenho o número mínimo de 11, o número máximo de 25. E o órgão especial vai ter algumas atribuições especiais, atribuições administrativas e jurisdicionais. Dentre essas atribuições, se existir, é o órgão especial que vai analisar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Professora, mas no tribunal não tem órgão especial. Não tem problema. Então, quem vai analisar é o pleno. Seja o pleno, seja o órgão especial, tem que haver deliberação de maioria absoluta dos membros para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que seja pano de fundo a uma discussão em um processo. Muito bem. Cuidado, porque então eu tenho 11 no mínimo e 25 julgadores. E eles vão ocupar o cargo de julgador no órgão especial, os próprios julgadores, seja por um critério de antiguidade, seja por um critério estabelecido no próprio regimento do tribunal, mas a Constituição estabelece que metade das vagas tem que ser por antiguidade. Então, pode ser por antiguidade ou por merecimento, vai estar no respectivo regimento interno, mas pelo menos metade das vagas deve ser ocupada por um critério de antiguidade. Quem escolhe quem vai para o órgão especial? O pleno do tribunal. Okay? Muito bem, vamos falar agora de uma outra questão importante que foi acrescida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, vamos falar agora de uma questão que foi acrescida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. É a federalização dos crimes de direitos humanos, previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. O que seria, então, a federalização dos crimes de direitos humanos? A Constituição estabelece, no artigo 109, a competência da Justiça Federal. E é importante você estudar, porque sabendo a competência da federal, você sabe, por exclusão, a competência da estadual. Então, é fundamental a leitura
leitura do 109. Depois, na tabela que eu vou passar para vocês, você vai conferir lá. Mas eu quero que você já mande ver na leitura aí do texto constitucional. Muito bem. Então, de forma genérica, a gente sabe que o artigo 109 estabelece que todas aquelas causas que sejam, de alguma forma, de interesse da União, de maneira direta ou indireta, são de competência da Justiça Federal. Muito bem. O artigo 109, 5A, estabelece que as causas relativas a direitos humanos é de competência da Justiça Federal, nos termos do parágrafo 5º. O que o parágrafo 5º acresceu, o que o parágrafo 5º trouxe de novidade ao artigo 109? O seguinte, o artigo 109, parágrafo 5º, estabelece expressamente a possibilidade, quando houver uma grave violação a direitos humanos, ou seja, se houver um crime, e esse crime gera uma grave violação a direitos humanos, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, ele pode, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações que o Brasil assumiu em tratados internacionais, o que o PGR pode? Ele pode suscitar perante o STJ, e na prova eles colocam STF, seja qual for a fase do processo, então ele pode suscitar que esse processo seja deslocado para a Justiça Federal. Por isso, incidente de deslocamento de competência nos crimes que tenham direitos humanos envolvidos. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: o Brasil assinou tratados internacionais e se comprometeu perante a comunidade internacional a cumprir determinados direitos humanos. Muito bem. Ocorreu um crime internamente que tem uma grave violação a direitos humanos. Para que esse crime seja apurado da melhor forma possível e os direitos humanos sejam implementados em toda a sua medida, inclusive em consonância com o que dispõem esses tratados internacionais que o Brasil participa, o Procurador-Geral da República pode falar assim: ô Justiça Estadual, eu agradeço, mas eu sinto muito, a sua estrutura não é suficiente para conseguir apurar esse crime como se deve. É um crime que tem cunho e de proteção de direitos humanos. Então, o que o PGR, Procurador-Geral da República, faz? Pede para o STJ para que esse processo que está correndo na Justiça Estadual seja deslocado para a Justiça Federal. Cuidado com essa questão. E não se esqueça, leia o artigo 109 da Constituição Federal. Vamos falar agora acerca de um outro instrumento trazido pela Emenda Constitucional 45 e fundamental para as provas de concurso, que é o Instituto da Súmula Vinculante. Muito bem. Qual é o propósito do artigo 103A da Constituição e do chamado Instituto da Súmula Vinculante? Muito bem. A gente estudou nas nossas aulas anteriores a estrutura do Poder Judiciário. Vimos, então, que o Poder Judiciário se organiza, a gente até fez o organograma do Poder Judiciário, de forma escalonada, sendo que o processo ele pode sair da primeira instância e chegar até o Supremo Tribunal Federal, se a matéria tiver fundamento constitucional. A questão é que a maioria esmagadora dos temas tem fundamento constitucional. E a maioria dos processos em volume trata do mesmo problema, da mesma questão, da mesma matéria. É tudo a mesma coisa. Por exemplo, questiona-se no caso concreto se o devedor Vamos pegar um exemplo. O depositário infiel pode ou não ser preso civilmente. Então, em vários processos, a questão, a discussão é a mesma. Como, por exemplo, é esse que eu acabo de elencar.
Então, a ideia é a seguinte. Se a maioria das matérias tem fundamento constitucional, e se a maioria das matérias ela tem fundamentos idênticos, o Supremo Tribunal Federal está, na prática, atolado de trabalho. E pior, um monte de processo que trata exatamente da mesma questão. Então, o que acontece? O processo ele corre por 10, 12, 15, 20 anos. E quando chega no Supremo, o Supremo fala, mas de novo isso aqui? Eu vou ter que de novo falar que o meu entendimento é esse. E por que esse processo ele acaba chegando até o Supremo? Porque nas instâncias inferiores, cada um dos magistrados decide de acordo com a sua própria convicção. O problema é que, no frigir dos ovos, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. A ideia que a Emenda 45, em 2004, traz é a tentativa de agilizar a justiça com qualidade. Tanto que acresceu um inciso ao artigo 5º da Constituição, inciso 78, estabelecendo como direito fundamental a razoável duração dos processos. É um direito do indivíduo que o processo não dure ad eterno. Só que para que os processos sejam mais rápidos, tecnicamente a ideia é um prazo razoável, não rapidez no sentido numérico. Poxa, será que 30 anos é um prazo razoável? Será que 2, 3 anos é um prazo razoável? Então, é uma questão subjetiva, vai depender do caso concreto, mas que tem uma duração dentro de um limite de proporcionalidade e razoabilidade. A questão é que, se eu, como STF, composto somente de 11 julgadores, tenho que analisar todos os processos do país, porque todas as justiças acabam, no final, podendo chegar a mim, se o fundamento da matéria ela tiver cunho constitucional. Que em 95% dos casos tem. Muito bem. Então, eu tenho que analisar tudo e mais, a maioria desses processos com o mesmo fundamento, com o mesmo assunto. Então, a fim de conter a multiplicidade dos processos sobre questões idênticas e na confirmação do que a Emenda 45 trouxe como um direito fundamental a razoável duração do processo, instituiu-se no sistema jurídico brasileiro a figura da chamada súmula vinculante, que está prevista no artigo 103A da Constituição. O que diferencia uma súmula de uma súmula vinculante? A súmula nada mais é do que um enunciado que representa o resumo de um entendimento daquele tribunal. Todos os tribunais podem editar súmulas, que representam ali um resumo de um entendimento adotado pelo tribunal, e esse entendimento, ele direciona, ele já dá o recado às pessoas do entendimento que aquele tribunal adota. Só que a súmula por si, ela só tem caráter informativo, ela é um indício. Ó, aqui a gente costuma decidir assim. Tanto que a gente já decidiu em tantos processos que a gente está mostrando para todo mundo, montando esse enunciado, o que a gente chama de súmula. Acontece que a súmula, ela só tem um caráter informativo, ela só indica, inclusive ela é utilizada pelo profissional do direito para fins de persuasão, convencimento do julgador. Olha, tá vendo? Os tribunais lá em cima pensam assim, tanto que ditaram uma súmula. E é isso exatamente que eu estou pedindo, portanto, deu o que eu estou pedindo. Então, a súmula, ela traz aí um fundamento, um argumento jurídico muito forte ao pedido da parte. Todavia, ela não vincula, ela não obriga o julgador a segui-la. Qual é o propósito e a diferença da súmula vinculante? A súmula vinculante, diferente da súmula comum, olha só o que ela faz, né? Ela vincula, ela obriga os demais a seguirem aquele entendimento que está explicitado no enunciado.
O que essa vinculação ela permite? Ela permite que o processo seja mais célere, mais rápido, porque no início dele, o julgador já vai ter que aplicar o entendimento, o que vai evitar um processo longo, moroso, por anos e anos e anos, para ter exatamente o mesmo resultado prático. A gente já sabe qual que é o resultado prático, que é a decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu, o entendimento que ele fixou. Muito bem. Ocorre que a súmula vinculante, tecnicamente, poderia ser um instituto de edição por qualquer tribunal. Só que a súmula vinculante, nos termos da emenda 45, só é possível ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, quem pode editar súmula vinculante? Somente o STF. Então, o STF hoje é o único que pode editar enunciados, que nós chamamos de súmula, que representa o entendimento majoritário daquele tribunal, a gente já vai ver o que significa essa maioria, e que evita que os processos durem vários e vários anos para ter exatamente esse mesmo resultado prático, para chegar a exatamente esse resultado, a essa conclusão. Muito bem, com base nessa ideia, vamos então ver os requisitos que o artigo 103-A da Constituição traz para fins de edição de súmula vinculante. Primeiro, somente o Supremo Tribunal Federal pode editar súmula vinculante. Ele vai editar a súmula vinculante por sua própria iniciativa, ou seja, de ofício ou por provocação. Quem pode provocar o Supremo para fins de edição de súmula vinculante? Os mesmos legitimados para apresentação de ADIs e ADCs, que estão previstos no artigo 103 da Constituição. Súmula vinculante é o 103A. Os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, eles estão no 103. São 3 pessoas, 3 mesas e 3 instituições. Então, 3 pessoas, 3 mesas e 3 instituições. Estão previstos lá no artigo 103. Como não é o momento apropriado da aula, depois dá uma lidinha, né? Mas já fica aí a dica: 3 pessoas, 3 mesas e 3 instituições. Em cada um desses 3 grupos, um deles será legitimado especial, que tem que demonstrar a chamada pertinência temática. Muito bem. Então, o Supremo pode, de ofício ou por provocação dos legitimados da ADIM, podem, então, editar, o Supremo Tribunal, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem editar uma súmula vinculante. Muito bem. Só que ele é provocado de ofício, ele é provocado ou de ofício, ele toma a iniciativa de editar a súmula vinculante. O que precisa para aprovar a súmula vinculante? Decisão de 2/3. 2/3 dos ministros do STF. Se eu tenho 11, quantos ministros eu preciso? 8 ministros. Então, o STF pode, por meio de iniciativa do próprio STF, ou por provocação dos legitimados da ADI, editar súmula vinculante, que será aprovada por 2/3 dos membros do STF, ou seja, 8 ministros. Quando que o Supremo está legitimado a editar a súmula vinculante? Todas as vezes que ele já decidiu a matéria, várias e várias e várias vezes, ou seja, após reiteradas decisões. Muito bem, então, após reiteradas decisões em matéria constitucional sobre o mesmo tema, o STF, então, pode editar a súmula vinculante, que, a partir da sua publicação, obriga, vincula quem? Vamos lá, eu vou esquematizar aqui para vocês. Deixa eu abrir um slide em branco. Acompanhem comigo. Quem são aqueles que estão vinculados ao enunciado da súmula?
são todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, todo o Poder Judiciário, em todas as suas justiças, em todas as suas instâncias, estão todos eles vinculados ao entendimento adotado pelo Supremo nesse enunciado, na súmula vinculante. Também toda administração pública, direta, indireta, em todas as esferas. Então, toda administração pública, em todas as esferas, seja administração direta, seja administração indireta. Acontece que eu sei qual que é a pegadinha que o seu examinador vai fazer e que você tem uma tendência a cair. É a seguinte, você fala, professor, então o Poder Judiciário, ele está vinculado ao entendimento da súmula, ele não pode decidir em sentido contrário. A administração pública também tem que seguir o entendimento da súmula. A administração pública é poder executivo. E o poder legislativo também está vinculado, ou seja, todos os poderes estão vinculados ao entendimento explicitado na súmula vinculante. Se você colocar isso na prova, você errou. Mas como errei, professora? O legislativo não consta do 103A. Até porque nem o executivo consta. Quem consta é a administração pública. Aí você fala, qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Eu tenho administração pública em todos os poderes. Tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo, quanto no judiciário. Acontece é que no poder executivo, a atividade de administrar, de gestão, ela é uma atividade típica, é a própria atividade desse poder. Mas eu também tenho administração pública no legislativo e no judiciário, quando eles exercem função de gestão, de administração interna, no exercício de uma função atípica. Então, olha só que interessante. Na função típica do judiciário, na função típica do executivo e na função atípica administrativa, tanto para o judiciário quanto para o legislativo, há a obrigatoriedade de se seguir o entendimento explicitado na súmula. Em outras palavras, o legislativo só está vinculado na atividade atípica. O judiciário está na atípica por causa de outro fundamento. Então, o poder legislativo, na sua função típica legislativa, não está vinculado ao enunciado editado na súmula. Aí se fala, por quê, professora? Porque a súmula vincula, ela obriga o entendimento. O que obriga a se fazer ou deixar de fazer algo no Estado de Direito? A norma, a lei. Então, se a Constituição dissesse que o legislativo, na sua função típica, ele está vinculado ao entendimento da súmula, ou seja, ele não pode editar uma lei que trate do tema de forma diferente, ele estaria sendo impedido de exercer a sua atividade típica. Tanto que, se o legislativo edita uma lei, o que ele pode fazer depois? Ele pode revogar, ele pode mudar. Como assim ele não pode editar uma lei que traga o entendimento exatamente contrário ao da súmula vinculante e aí sim tenha que ser seguido? Seria literalmente uma usurpação da função típica do legislativo. Então, cuidado. Quem está vinculado à questão de gestão, administração do Estado e a questão da atividade jurisdicional do Estado, ou seja, a atividade do Poder Judiciário. E qual é o propósito da súmula vinculante? Estabelecer a validade, a interpretação e a eficácia das normas vigentes no país. Há uma controvérsia, há reiteradas decisões, e com base nessa interpretação dada pelo Supremo, a eficácia que o Supremo quer dar a essa norma, a validade que ele quer impor a esse dispositivo, ele edita a súmula vinculante. Até porque é muito bom, porque o propósito é uniformizar a matéria, então traz segurança jurídica, evitando a tão
nociva, insegurança jurídica e multiplicação dos processos, algo que a gente não quer em razão da busca da razoável duração do processo como um direito fundamental. Muito bem. Só não se esqueça, por fim, que atualmente nós temos uma lei específica tratando da questão da súmula vinculante e que, se o edital pedir, vai ser uma questão muito específica, então é difícil de cair, mas se você quiser em casa complementar os estudos, eu recomendo. Para finalizar, professora, tudo bem, a súmula vinculante, então, é o entendimento que vincula todo o judiciário, toda a administração pública, o Supremo pode editar por provocação, de ofício, 2/3 dos membros, após reiteradas decisões em matéria constitucional, mas e se não for respeitada a súmula vinculante? E se houver o descumprimento, se houver o desrespeito a uma súmula vinculante àqueles que estão vinculados, o que pode ser feito? Conforme estabelece o próprio artigo 103, cabe reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai fazer o quê? Ou ele anula o ato da administração, anulação, porque há um vício, é a mesma coisa, o mesmo fundamento do vício de ilegalidade, por isso anula, ou ele cassa a decisão judicial. Então, ele cassa a decisão judicial, ou ele anula o ato administrativo praticado em contrariedade com a súmula vinculante. Muito bem, para finalizar a nossa aula, o artigo 103b da Constituição trouxe um órgão novo ao judiciário, o que foi chamado de CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Muito bem, qual a função do CNJ? O CNJ, cuidado, isso despenca em prova, não tem função jurisdicional. Então, ele não decide processo das pessoas. A função do CNJ é uma atuação administrativa, uma atuação financeira, de controle. Ele verifica se está sendo cumprido na prática pelos órgãos do judiciário todas as determinações no campo administrativo, no campo financeiro, ou seja, no campo de atuação, de gestão. Então, na verdade, ele funciona como um órgão correicional, porque ele verifica o bom desenvolvimento da atividade pelos órgãos do judiciário. Todos os órgãos do judiciário estão hoje subordinados a essa análise administrativa e financeira do CNJ, bem como essa questão correicional para analisar se juízes, se magistrados vêm cumprindo com os deveres funcionais que decorrem do seu cargo. É por isso que hoje tem meta no judiciário, é por isso que hoje o CNJ interfere em questões de administração, em questões de gastos, né? Então, essa é a função do CNJ. Se os deveres da carreira da magistratura estão sendo cumpridos e se a atuação administrativa e financeira está sendo nos moldes que a Constituição assim estabeleceu, ok? O 103b vai elencar ali uma série de situações que giram em torno disso que eu acabei de falar, que legitimam a atuação do CNJ. Agora, o mais difícil de CNJ é saber a composição e cai na prova. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos conseguir aí memorizar com o método que eu vou ensinar a vocês a composição do CNJ. Vamos lá, então. Joga na tela para mim. Novamente, o organograma do Poder Judiciário vai ajudar a gente nesse momento a memorizar os membros do CNJ. Só que, para isso, eu preciso excluir a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Então, esquece a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Por quê, professora? Porque a Justiça Eleitoral ela está ligada à Justiça Comum e a Justiça Militar tem os órgãos de controle próprio. Então, esquecendo a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar,
ficamos com as demais para fins de entendermos a complexidade da composição do CNJ, que depois desse esquemão vai ficar facinho e você vai acertar a questão da prova, que é efetivamente importante. Então, eu fiz um pequeno esquema aqui para vocês. Vamos ver, então, a composição do CNJ. O CNJ é composto de 15 membros. Então, um número ímpar de 15. Como é feita a composição nos termos do artigo 103b da Constituição? Muito bem, começando pelo STF. O presidente do STF é o primeiro membro do CNJ. Então, o primeiro membro é o presidente do STF. Depois, o próprio STF vai escolher um desembargador e um juiz estadual. Então, é o presidente do STF, um desembargador do TJ e um juiz estadual. O desembargador e o juiz são escolhidos pelo STJ. Então, o STJ faz a escolha da justiça, perdão, o STF. O STF faz a escolha da justiça estadual. Então, o STF vai fazer a escolha dos representantes da justiça estadual. Vamos lá? Temos, então, um, que é o próprio presidente. 2, o desembargador do TJ. E 3, o juiz estadual. Tudo que é da justiça estadual, escolhido pelo STF. Depois, eu tenho um ministro do STJ, um juiz do TRF e um juiz federal. Como é feita a escolha? A escolha do ministro do STJ é pelo próprio STJ. A escolha do juiz do TRF pelo STJ. E a escolha do juiz federal pelo STJ. Olha que facinho, então. O STJ escolhe representantes da Justiça Federal. E o STF escolhe os representantes da Justiça Estadual. Então, o STJ escolhe um ministro da sua casa, um juiz do TRF e um juiz federal. E depois, professora, eu tenho o TST. Eu tenho um ministro do TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho. E a ideia é exatamente a mesma. O TST escolhe o seu próprio ministro, depois ele escolhe o juiz do TRT e também ele vai escolher o juiz do trabalho. Ou seja, os tribunais superiores é que escolhem os membros. O Tribunal Superior da Justiça do Trabalho escolhe os representantes da Justiça do Trabalho. O STJ escolhe os representantes da Justiça Federal. E o STF, os representantes da Justiça Federal. Não esquecendo o seguinte, importante. No STJ vai se escolher o ministro. No TST vai se escolher o ministro. No STF não vai escolher, porque é o próprio presidente do STF que vai ser o membro do CNJ. Então, quantos eu tenho aqui? Vamos contar? 1 presidente. 2, 3. Depois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho dos 15, 9 representantes do Poder Judiciário. Quantos ficaram faltando? 6. Estão faltando ainda 6, ok? Dos 15. Desses 6, a escolha é feita 2, 2 e 2. Quem são esses 2, 2 e 2? Muito bem. 3 grupos, então, que vão indicar 2 representantes. O primeiro, o Ministério Público.
o segundo, a OAB, e o terceiro, cidadãos. Então, tem representatividade de tudo quanto é lugar no CNJ, do próprio Poder Judiciário, que é a maioria, mas também do Ministério Público, da OAB e dos cidadãos, da sociedade civil. Muito bem. Com relação ao Ministério Público, como é feita a escolha? Quem é o chefe do Ministério Público da União? O Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União. Então, ele indica alguém do MPU. Só que no Brasil existe o MPU e o MPE, os Ministérios Públicos dos Estados. Então, o PGR, ele indica alguém do MPU, porque ele é chefe daquela carreira, e ele escolhe um membro do MPE, do Ministério Público Estadual. Então, ele escolhe um representante do MPE e indica um representante do MPU. Por que ele escolhe? Porque, na verdade, os Ministérios Públicos dos Estados e do DF, eles indicam o nome, e quem vai escolher dentre os nomes de todos os Ministérios Públicos é o Procurador-Geral da República. Muito bem, depois, 2 representantes da advocacia. Quem indica? O Conselho Federal da OAB. E, por fim, 2 cidadãos. Cidadãos esses que devem ter reputação ilibada, então não é qualquer um, né? Então tem que ter reputação ilibada e o mais interessante e importante, o seguinte: um cidadão é indicado pela Câmara dos Deputados e um cidadão pelo Senado Federal. Então, um pela Câmara, um pelo Senado na representação popular. Na OAB, 2 representantes da advocacia, quem indica é o Conselho Federal da OAB. E no Ministério Público, quem indica é o PGR, um membro do MPU e um membro do MPE. No MPU, o PGR indica, no MPE, ele escolhe dentre aqueles que os Ministérios Públicos do Estado apresentarem. Então, eu tenho 2, 2 e 2. 6 com 9, temos, então, os 15 membros do CNJ. Gravem esse quadro, ele vai salvar a tua vida. E eu sei que é uma questão da tua prova que te põe no concurso. Uma questão. Quantas e quantas e quantas vezes eu já não vi aluno meu falando, professora, fiquei por 1 ponto na prova. Foi 1 ponto que me tirou. Então, pode ser esse 1 ponto da composição do CNJ que faça você ser aprovado, ok? Vamos encerrando a nossa aula de hoje por aqui e, em sequência, a gente dá continuidade ao direito constitucional.